Se o Senhor se agradar de mim, Ele vai me ajudar a fechar essa venda. Se o Senhor se agradar de mim, Ele vai abrir uma porta. Se o Senhor se agradar de mim, o dinheiro que eu estou precisando que entre, Ele vai entrar. Se o Senhor se agradar de mim, aquilo que eu preciso que dê certo, que venha fluir, vai fluir. Se o Senhor se agradar de mim, então, dia e noite eu estou trabalhando com uma mentalidade, com uma cabeça, não de vale, mas com uma cabeça que agora quer pensar como Deus, porque os pensamentos dele são mais altos. Eu não vou descer esse nível, eu não vou copiar ímpio, eu não vou seguir a ideia do ímpio, ainda que o ímpio tenha uma boa técnica, tenha uma boa habilidade, tenha talvez uma destreza para isso, para aquilo que pode agregar, mas antes de mais nada, eu não vou atribuir a isso, eu vou atribuir a Deus. Deus de Israel, que nós acabamos de declarar, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa vida, é a minha vida. E é por isso que o Senhor nos ensina na Sua palavra que a fé, ela não vai tornar a nossa vida numa vida de facilidades. A fé, ela vai nos tornar pessoas fortes. Por isso que a Tua palavra diz que nós precisamos transformar as nossas espadas, as nossas enxadas em espadas. Nós precisamos, Senhor, primeiro entender que nós recebemos uma medida de fé para aprendermos a lutar. Então, transforme o seu momento difícil, o seu momento de dor, transforme esse momento desafiador, de pressão, numa grande oportunidade, aonde você vai mostrar a sua fé, aonde você vai mostrar a Deus aonde está a sua confiança. Ah, meu Deus, quando a gente entende isso, porque os problemas não vêm para nos derrotar, os desafios não vêm para, meu Deus, nos deixar, Senhor, piores. E isso tem, infelizmente, acontecido na vida daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. Mas transformar a minha enxada numa espada é transformar o momento que eu estou vivendo, um momento difícil, uma situação desafiadora, é pegar aquela situação, aquela área, e hoje falando de vida financeira, Pai, aonde, Senhor, muitas pessoas precisam de vitória nessa área. Então eu vou pegar agora a minha fé, eu vou depositá-la na palavra. Eu vou transformar a minha vida numa vida que antes era comum, fraca, pequena, que estava num lugar baixo. Tinha gente que não estava no lugar baixo, tinha gente, Senhor, quem que não chegou no Senhor no fundo do poço? Quem que não chegou com a vida destruída, um caos, arrebentada? Mas através do sangue de Jesus, através do que Cristo fez na cruz do Calvário, aonde abundou a miséria, aonde abundou, meu Deus, tantas coisas horríveis, ruins, o Senhor fez superabundar a Tua graça. Então eu creio, Pai. O que o Senhor fala
Em Joel 3,10, transforme, forjai as enxadas em espadas. Pega aquela outra ferramenta que você tem aí e transforma ela numa arma de guerra, que vai te dar condições de lutar, que vai te dar condições de enfrentar. Diga ao fraco, eu sou forte. O diabo quer falar para mim, o diabo quer me convencer que eu sou fraco, mas diga ao fraco. E às vezes nós precisamos dizer para nós mesmos. Às vezes, quem está se sentindo fraco, às vezes é a própria pessoa, e às vezes ela tem que falar para ela mesma: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, em Cristo eu sou forte, em Cristo eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Houve momentos de necessidade, momentos de aperto, momentos difíceis, e muitas vezes até contraídos. Esses problemas chegaram porque foram fabricados, foram gerados por nós mesmos. Mas a partir do momento, Senhor, que nós aprendemos a pegar um momento difícil da nossa vida, de pressão, e dizemos: não, eu vou lutar, eu vou guerrear. Ontem nós aprendemos que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo não começa falando assim, o versículo começa dizendo: sabemos, então eu sei que esse momento vai contribuir. Eu repito, porque eu creio, eu declaro porque eu acredito, ele vai contribuir, ele vai contribuir. Às vezes eu não sei como, mas ele vai. Eu não sei de que maneira, de onde virá, do norte, do sul, do leste, do oeste, mas ele vai contribuir, porque eu vou crer na palavra. Eu vou crer no que o Senhor, como está lá, meu Deus, em Isaías, em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Tem uma palavra, tem um versículo com o Senhor garantindo: ei, por que você não me clama? Clama que eu vou te responder. Clama que eu vou te responder, clama que eu vou te dar a saída, clama que eu vou te ajudar, clama que eu vou te sustentar, clama que eu vou te abençoar, clama e eu vou ajudar você, clama a mim e responder-te-ei, está escrito. Então nós viemos aqui clamar, Senhor. Nós viemos aqui porque precisamos. Muita gente usa a expressão que precisa de dinheiro. Nós precisamos, meu Deus, em primeiro lugar, nós precisamos da bênção do Senhor. Porque se tivermos a tua bênção, tudo que nós fizermos vai dar certo. Eu não sei de que jeito, de que maneira, como vai acontecer, mas a tua palavra vai se cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, abençoa essa reunião, consagra essa reunião, abençoa, meu Deus, a mensagem. Me ajuda aqui, Senhor, a acrescentar na vida dessas pessoas, a ajudá-las, meu Pai, naquilo que elas precisam. Eu não tenho essa capacidade e por isso dependo e preciso do Senhor. Porque, Senhor, é a reunião do melhor da terra, Eliaquim. Aquele que o Senhor levantou para sustentar. E aqui, Senhor, nós estamos, meu Pai, com os Eliaquins, e aqueles que ainda não são vão se tornar, porque vão entender que a prosperidade é com propósito.
O Senhor quer levantá-la, o Senhor quer tirá-la de um lugar baixo, o Senhor quer tirá-la do vale, o Senhor quer tirá-la do momento, meu Deus, que ela está vivendo, o Senhor quer tirar ela desse nível baixo e levá-la a subir de nível, Senhor. Mas para isso acontecer, ela precisa entender que essa prosperidade que o Senhor quer derramar na vida dela, ela tem um propósito. Então abençoa essa reunião, conduza, Senhor, ela. E que ninguém saia dela da mesma forma. Que mudanças aconteçam, Pai, que vão glorificar e exaltar o Teu nome. Eu te amo e te agradeço. Obrigado por essa honra, obrigado por esse privilégio, obrigado por essa oportunidade. E sei, meu Deus, que nós vamos sair daqui muito abençoados. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga aí, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025, o Senhor reservou o melhor vinho para o final. Diga, e eu já tomei posse, que eu terei o melhor final de ano da minha vida. Você pode declarar isso na vida dessa pessoa? Se não puder, pelo menos estender as mãos. Em nome de Jesus. Pode sentar, por favor, por gentileza. Diga comigo, o vale da decisão. A Bíblia diz em Joel 3,14, multidões. E aonde é que elas estão, a Bíblia está dizendo? Elas estão no vale. Elas estão num lugar baixo. Elas estão numa condição aonde elas não gostariam, elas não queriam, elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas, porque é um vale, é um lugar baixo. É uma condição menor. Só que a Bíblia, que coisa incrível, ela está deixando claro que multidões que estão no vale, olha que coisa, a Bíblia está dizendo qual é o nome do vale. Então, diga comigo, a vida é feita do quê? Mesmo ela estando num lugar baixo, mesmo ela estando num vale, ela pode sair de lá? Ela pode viver algo diferente? Ela pode ter uma mudança na vida dela? Talvez você entrou em 2025 num vale cheio de dívidas, num vale cheio de problemas. Talvez você entrou hoje por essas portas ainda num vale. Talvez sua empresa está no vale. Talvez seu casamento, sua saúde. Talvez está num vale. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? No vale, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale. Ou seja, eu tenho oportunidade hoje de tomar uma decisão que vai mudar o rumo da minha vida? Ficar num lugar baixo é uma decisão? Investir para estar num lugar alto é uma decisão?
Querer acreditar nas mentiras, aceitar, tolerar as mentiras do diabo é uma decisão. Estar diante de um problema e fugir dele, se esconder dele, é uma decisão. Saber que você tem uma barreira com alguém e você precisa ir lá quebrar ela, reparar o erro que você cometeu e você não faz isso, é uma decisão. Mas tem decisões que nos jogam para cima, tem decisões que nos jogam para baixo, tem decisões que nos jogam para frente, tem decisões que nos mantêm estagnados. Quais as decisões que você tem tomado? Hoje, as decisões que você tem tomado, tem feito a sua vida avançar, sair do lugar, ou tem feito a sua vida estagnar, retroceder? O que tem acontecido? Decisão. Tudo é uma questão de decisão. Se eu quero ficar pensando em bobagem, em besteira, é uma decisão. Se eu quero ficar usando o meu tempo vago para ficar assistindo short de YouTube, ficar assistindo não sei o quê em rede social, que não agrega, que não acrescenta, às vezes é de piadas, às vezes são de coisas que... Ficar lá meia hora, uma hora, é uma decisão. Eu podia estar lendo a Bíblia, eu podia talvez ficar com o meu filho, talvez fazer alguma outra coisa que agregaria, que seria mais produtiva, ou dormir, né? Tem uma das coisas que a gente sempre busca, é oportunidade. E você sabe que a oportunidade de dormir não é porque você só quer... Não, é para poder renovar as forças, para ter mais forças para tudo aquilo que você precisa. Porque você não quer parar. Tem pessoas que ainda, diga comigo, elas entregam a sua mente aos problemas. O que é entregar a mente ao problema? É não parar de pensar nele. Ela vive a vida dela em função de um problema. Eu tenho um problema para resolver. Quando você tem um problema para resolver, normalmente você vai começar a pensar como resolver o problema. Mas a Bíblia nos ensina a vivermos pela fé. E viver pela fé é correr para quem tem condições de me ajudar a resolver o problema que eu não tenho condição de resolver. Então eu vou buscar a Deus, eu vou consultar a Deus, eu vou pedir uma palavra, eu vou ouvir o programa, eu vou para o culto, eu vou, se caso eu tiver com dificuldade, mesmo assim, eu vou buscar uma liderança séria, um dos bispos para poder me orientar. Ó, o que é aqui? Talvez eu não estou vendo aqui, eu não estou enxergando aqui. Sabe, eu vim de uma família que, infelizmente, ela aprendeu a não saber lidar bem, não administrar bem com algumas coisas na vida. E essas coisas me custaram muito caro. Muito caro. De às vezes você até saber que você não pode dar aquele passo errado. Ó, eu sei que eu não posso dar aquele passo errado. E de às vezes você ganhar até aquela confiança. Não, aprendi, agora já sei lidar. Mas a Bíblia diz em Jeremias 2, versículo 13, vou ler na Almeida e na NVI. Diz assim:
Porque o meu povo cometeu, desculpa, eu falei Almeida primeiro, né? Eu falei Almeida e fui para a NVI. Deixa eu voltar aqui, ó, Almeida primeiro. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Na NVI, diga comigo, eles me abandonaram. Ó, na NVI, a Almeida fala, fez duas maldades. Na NVI, diga comigo, cometeu dois crimes. Então o Senhor trata que o que foi feito foram dois crimes. Na Almeida, duas maldades. Eu gosto aí da NVI, dois crimes. Volta na Almeida para mim, por favor, filha. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Então me abandonaram, me deixaram. Se afastaram de mim. E cavaram cisternas. Diga comigo, cisternas rotas. Na NVI, fala de cisternas rachadas, que não retém as águas. O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retém água. De tempo em tempo esse versículo ele volta. E de tempo em tempo, quando ele volta, ele nos ensina muito. Porque isso aqui me ensinou. Porque às vezes a gente acha que nós, porque estamos na igreja, nós realmente estamos fazendo aquilo que o Senhor quer e espera de nós. E aí, quando você vai ouvindo a verdade, que ela é a única que tem o poder de te libertar, aí quando você vai ouvindo a palavra, e a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são baixos, não são pequenos, os pensamentos são altos. Os pensamentos de Deus são mais altos? O modo de Deus de agir é diferente do nosso? Os pensamentos de Deus são medianos, medíocres? São mais ou menos? São pequenos? São baixos? Como é que são os pensamentos de Deus? Lembra da palavra acho que o título ainda foi esse, né? Do evento dos jovens. Qual foi o título do evento dos jovens? Quem pensa grande? Eu gostei. Muito boa atitude. Isso aí. A gente sempre diz o quê? Que quem pensa grande é Deus. E quando é que a gente se parece com Deus? Quando a gente pensa grande. Como é que eu sei que eu estou pensando grande? Quando eu estou pensando em problema ou quando eu estou pensando na palavra? Quando eu estou pensando como ele pensa, quando eu estou aprendendo, buscando saber como ele age, como ele fala, como ele lida. Ou quando eu ainda estou estou na igreja, estou servindo, estou buscando, estou aqui para adorar, mas ainda eu estou fazendo do meu jeito. O que eu disse? Quando é que eu sei que eu estou fazendo do meu jeito? Quando é? Inicialmente você não consegue perceber. Você vai perceber se você está atento, está ligado, está focado. Se você decidiu que todo dia, você não vai se desligar da palavra, se distanciar da palavra. Às vezes a pessoa ela comete o erro dizendo assim, eu fui no culto de domingo, fui bem alimentado, vou para um culto da segunda, vou para o culto da quarta, vou para o culto da terça, vou para o da sexta, vou lá no culto. E ela não entende que
Segunda, terça, quarta, sexta, diga comigo, é a extensão do que eu recebi no domingo. Então, quando foi que Josué fracassou na conquista da cidade de Ai? Ele não era um homem que meditava na palavra de noite? Ele não era um homem dedicado à palavra? Ele não repetia a palavra? Mas como que um homem que se dedicava à palavra, que meditava na palavra, que estava com a palavra, faltava comer a palavra, né? Botar mel ali na palavra e botar ela para dentro. O cara estava dia e noite, noite e dia com o negócio. Como é que ele se perdeu ali e ele não venceu a cidade de Ai já na primeira? Porque, diga comigo, ele não consultou a Deus. Aonde nós erramos então? Você conseguiu entender? Eu estou respondendo agora, estou falando aqui agora, dando meu exemplo para poder explicar por que muitas vezes nós erramos. E no meu caso, estou dando o meu exemplo. Porque às vezes você ganha um excesso de segurança. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei como é que eu tenho que resolver isso aqui. Por que eu teria que consultar? É quase que assim, estender a mão para o pai e falar o que para ele? Bênção, pai. Sim, meu filho. Deus te abençoe. É importante essa bênção? É importante? Você aprendeu a pedir bênção para o pai? Você continua pedindo? Hã? Eu aprendi a pedir bênção para o meu pai. Eu peço a bênção para o meu pai. Às vezes não tanto para a mãe, mas para o pai. E passo isso para minha menina. Por quê? Porque esse é o nosso ponto, que nós precisamos parar e analisar. Será que realmente nós estamos mesmo acreditando no que nós estamos ouvindo? Nós estamos, como a bispa falou ontem, né? A primeira coisa que você tem que fazer é pregar para você. Será que nós realmente estamos usando a palavra para a nossa própria vida mesmo? Porque o meu povo cometeu quantos crimes? E o primeiro que ele falou foi qual? Como é que eu sei que eu estou abandonando a Deus? Como é que eu sei que eu estou abandonando? É quando eu estou deixando de consultar. É quando eu estou deixando de buscar direção. Você acha que só de você estar no culto aqui agora, sentado, você está consultando a Deus? Só sentado aqui? Não, a prova é que você está deixando a palavra. Não é porque a pessoa está sentada aqui no banco da igreja que ela está deixando a palavra entrar. Esse é o problema. E aí um dia passa, outro dia passa, e mais outro dia passa. É igual começar a descer ladeira abaixo. É igual começar a rolar do pico da montanha até o solo. Tô rolando, tô diminuindo, tô baixando, tô retrocedendo. Eu tô perdendo até o controle. O que aconteceu? Você estava lá no pico, de repente você está lá embaixo. Tem uma resposta, a Bíblia dá a resposta. O meu povo cometeu 2 crimes. O meu povo me abandonou. Uma pessoa pode estar dentro do culto, dentro da igreja, não faltar, não falhar. E ela pode estar com o coração dela bem distante de Deus. Pode ou não pode? Ela pode estar priorizando outras coisas, se dedicando ainda a outras coisas, como o exemplo que a bispa deu ainda ontem, né? Às vezes, Deus precisa fazer com a gente igual ele fez com Jefté. Quando ele tirou Jefté da casa do pai, usando os irmãos dele, para poder provocar lá a saída dele. Você é filho de uma prostituta,
você não vai ter parte aqui na herança, tal. O que aconteceu com o Jefté? Ele não foi embora? Aquilo foi bom ou foi ruim? Foi ótimo. Tirando a parte que ele não ia poder manter uma relação próxima com o pai dele ali, foi ótimo. Porque enquanto na nossa vida não chegarmos nesse ponto, aonde eu não tenho mais nada, aonde me escorar, me apoiar, às vezes você pode se apoiar, sabe no quê? Numa coisa que Salomão falou, no conhecimento, na experiência. Às vezes você teve tanta experiência, tanto conhecimento, talvez você aprendeu tanta coisa, que agora você se apoia só nisso e esquece que você precisa continuar se relacionando com Deus, dependendo de Deus, você precisa continuar pedindo bênção, Pai. E aí, devo fazer isso como Davi perguntava ao Senhor ou não? Quem está entendendo? Porque quando a gente não entende isso, aí entra no segundo crime. Porque se eu te perguntar, quem tem sonhos aqui? Levanta a mão para mim. Quem tem projetos? Quem tem projetos? Quem tem projetos no papel? Está no papel, você botou no papel. Quem tem projetos no papel? Perfeito. Quem tem projetos que aqui está em andamento? Seu projeto está em andamento. Quem tem projetos que está fluindo já, a coisa já está fluindo, quem tem? Tem, perfeito. Ó, você viu o negócio? Quem tem sonhos e projetos? Praticamente a igreja inteira. Quem tem projeto no papel? Dá uma pequena diminuída. Quem tem projeto que o negócio já está em andamento, está fluindo, diminuiu mais ainda. Isso eu não gostei. Isso não foi bom. Você foi sincero, mas não foi bom. Por quê? Porque o meu povo cometeu 2 crimes. E aí, se alguém chegar em alguém, num bispo, num pastor, num obreiro, num membro, num visitante, ó, você se afastou de Deus. A pessoa vai aceitar ouvir isso? Vai ou não? Claro que não. Você está falando bobagem? Estou na igreja, estou buscando a Deus. Estou servindo o Senhor lá, ó. Acabei de chorar agora no hino lá. Como é que é lá o hino? Tão sublime. Emocionei agora. Que isso? Uhum. Mas a sua mente está entregue ao problema. Ela não para de pensar em problema, ela só fala de problema. Eles estão cavando, a Bíblia está dizendo assim, ó, o segundo crime, cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Aí eu vou aqui, ó, e cavaram as suas próprias cisternas, diga comigo, as suas próprias cisternas rachadas. Mas dá para saber quando você está começando a cavar a cisterna que ela é rachada? Hã? Na maioria das vezes não. Às vezes a pessoa tem uma empresa, ela abriu a empresa. Porque cavar uma cisterna, meu filho, cavar um poço, tem alguém aqui que já cavou algum poço? Aí, ó. 3, deixa eu ver se tem mais. 4, 5, 6. Foi fácil cavar esse poço? Hã? E o dia que eu vi o rapaz cavar um poço, meu Deus do céu. Deu dó. O cara foi pago para cavar um negócio lá, mas olha, eu vou te falar, não é brincadeira. Imagina, você faz um trabalho, um esforço, você luta, de repente,
até aparece o veio d'água lá, sai a água. Ixi, não está retendo água. A água não fica. Ou seja, é como eu ter uma empresa que não tem bênção, não tem venda, não tem clientes, não tem resultado. É como eu dizer que eu sou um bispo, eu sou um cristão, eu sou um servo de Jesus Cristo há muitos anos e eu não tenho bênção na minha vida. Bispo, o senhor já viveu isso? Já. Ué, eu estou dando o meu exemplo. Já. De sonhos, de projetos que estavam só na cabeça, na boca, sim. Alguns no papel, sim. Todos fluindo, não. E qual foi o motivo? Qual foi a conclusão que o senhor chegou? O que está dizendo a palavra. Meu povo me abandonou, afastou. O que é se afastar de Deus? Não, eu não me afastei fisicamente. Eu não deixei de vir às reuniões. Eu só não estou agora, sabe, sempre consultando a Deus em tudo que eu preciso. Eu acho que eu posso, né? Eu vou consultar a Deus, eu acho que eu vou consultar Ele nos 52 dias. Eu acho que eu vou consultar Ele agora. Quando é que vai ter o propósito da mudança? Ah, no propósito da mudança. Mas nos outros, não. Quem está entendendo? Viver dessa maneira é viver num nível alto ou no vale? Aonde você quer estar? E o que a bispa tem pregado nesses últimos dias sobre essa parte de viver num nível alto, de você estar num lugar alto, de estar na montanha certa. Ela tem dito, tanto que tem até uma canção que cantou ontem, que o que vale a pena é o quê? O que vale a pena está na subida, não no vale. Então, realmente, eu estou disposto, eu quero realmente. Então, o que vai ter que acontecer? Que é o que eu tive que fazer com a minha vida, eu tive que tomar decisões. Teve muita coisa na minha vida que se eu não tomasse uma decisão, as coisas não iam mudar. Eu não ia pensar diferente, eu não ia falar diferente. À medida que o tempo vai passando, a palavra vai vindo, você vai descobrindo outras coisas que ainda você precisa eliminar, às vezes um ranço, às vezes um resquício, às vezes alguma coisa. Sim, e aí o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma decisão. Ainda vem, às vezes parece um pensamento. Ontem à tarde eu estava pregando uma coisa que eu lembrei que eu aprendi há muitos anos com a bispa. Diga comigo, jamais seja capaz, numa correção, num momento difícil, numa pressão. Diga comigo, seja qual for a situação, jamais reclame, murmure, questione, ou seja capaz de pensar ou imaginar, porque o diabo, aonde é que ele vai começar a querer atuar? Aonde é que ele vai começar a bombardear? Aonde é que ele vai querer começar a travar a tua vida? E aí é onde muita gente começa a fracassar. Por que eu tive que tomar essa decisão de estar sempre atento ao que eu penso? Sempre. Aí vai falar assim, mas o senhor fala de uma maneira que o senhor superou. Superei, mas eu tenho consciência que se eu me distrair, qualquer pensamento pode me fisgar, pode me dominar, pode me roubar. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Quantas vezes nós líderes, pergunta para o bispo Diego que está aqui, bispo Fernando, quantas vezes a gente pregou uma palavra aqui no altar, no outro dia veio um teste, no mesmo dia veio um teste em cima da palavra que a gente pregou? Pergunte a quem prega. Por quê? Porque você precisa, diga comigo, continuar. Diga, mantendo a sua decisão. Diga, manter a decisão.
Manter a decisão. Qual foi a decisão que você tomou? Servir Jesus Cristo? Se entregar a Jesus Cristo? Agradar a Jesus Cristo? Quando você desceu as águas do batismo, qual foi a sua decisão? Aceitar Jesus Cristo e se arrepender de todos? E agora, o que você tem que continuar fazendo? Mantendo e continuar crescendo? Quem está entendendo isso? Manter. Qual que é o nosso maior desafio? Aonde muitos enroscam, manter a decisão. A decisão que não vai mais ceder para as mesmas coisas, não vai ceder para sentimentos, não vai ceder para pensamentos. Não vou. Você pode ver que o Jacó, vamos falar um pouquinho do Jacó. O Jacó, ele sai da casa do pai dele, a pedido da mãe, porque o irmão dele queria matar ele, porque ele tinha enganado o pai, enganado o irmão, pegado a bênção. E ele fez em Betel, que foi chamado, né, de Betel, aquele lugar. Ele fez um voto com Deus. Quem lembra do voto do Jacó? Se o Senhor me guardar nessa viagem que eu faço, me der pão para comer, veste para vestir, a partir de hoje o Senhor vai ser o meu Deus. E é o seguinte, o Senhor vai ser o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele fez aquele voto. Aquele voto que ele fez com Deus não impediu Jacó de viver problemas, de viver desafios. Mas diga comigo, aquele voto deu livramento, prosperou, salvou, diga, deu visão. Por quê? Porque quando ele cai na casa do Labão, o que o Labão mais fez com ele durante 20 anos? Enganou. Trabalhou para lesar. Quantas vezes, quando ele fez lá o acordo salarial, quantas vezes ele mudou o salário dele? E quantas vezes Jacó foi prejudicado? Deus impediu os problemas? Deus impediu os enfrentamentos? Deus impediu ele passar por momentos difíceis? Ele narra, ele conta a história que não foi fácil a vida dele. Ele pagou um preço por plantar errado, por viver errado, por ele enganar o pai, por ele fazer o que ele fez para tentar lá conseguir a bênção do irmão. Ele pagou um preço, ele pagou. Mas diga comigo, aquele voto salvou ele. O que a bispa falou ontem, quando ela falou da queimadura de óleo quente lá da panela? Que ela falou que pegou um pedaço das costas, as pernas e o pé. O que ela falou que ela foi fazendo no hospital? Quem lembra? Ela foi fazendo votos com Deus. Você vem fazendo algum tipo de voto com Deus nesses últimos tempos? Porque o voto que Jacó fez não impediu os problemas, mas não deixou os problemas permanecerem na vida dele. Todo problema foi transformado, ou seja, o problema veio para botar Jacó no vale, mas a fé dele, a fidelidade dele, o propósito dele de agradar a Deus e de honrar o voto que ele fez com Deus, todas as vezes tirou ele do vale. Você está ouvindo o que eu estou falando? Todos. Tem gente que nunca fez um voto com Deus. Tem gente que nunca. Às vezes algumas pessoas me perguntam, o que é esse negócio de entregar algo a Deus? Ué? Aquilo que você quer às vezes muito, igual Ana. Ana queria muito um filho. O que você quer muito? Abraão queria muito um filho. O que você quer muito? Às vezes você tem que entregar.
para mandar uma mensagem certa, uma resposta certa para o céu. Ó, meu coração não está nisso. Meu coração está no Senhor. A minha entrega está no Senhor. Eu não vou cavar cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas que não retêm água, cisternas que não estão retendo água. Ei, tem alguém aqui que está com alguma cisterna que não está retendo água? Você faz um esforço, e se acorda cedo, e luta, e trabalha, e vai, e se dedica, e aí você está, é lógico, esperando encontrar o que nesse poço? Água. O que você está esperando encontrar nesse lugar? Resultado, mudança. O que você está esperando encontrar? Aquilo que você precisa muitas vezes. Tem bênção no seu poço? Tem bênção nas suas mãos? Você pode dizer que nas suas mãos tem bênção? Tem bênção na sua vida? Ou essa bênção secou? Ou essa bênção estancou? Ou essa bênção parou? Ou, como diz a palavra, eles abandonaram a fonte. Cadê aqui, ó? A fonte de água. Quem que é a fonte de água viva? Quem é uma fonte inesgotável? Quem é uma fonte que você vai até ela e nunca deixa de encontrar água? Por quê? Porque ele é uma fonte. Ele é um manancial. Então, se parou de correr água aí, parou, seu poço parou, secou por algum motivo. Bispo, não estou vendendo. Bispo, não está entrando. Bispo, não está dando. Tá difícil. Será que talvez você não está igual a palavra de ontem que a bispa deu exemplo? Você está se escorando aí em alguma coisa? Eu estava dando exemplo ontem que na minha família, toda vez para tentar resolver um problema, a família pendia para Factory, pendia para agiota. Não, vamos pedir para a mãe. Estou falando pedir dinheiro. Vamos pedir dinheiro para o irmão. Vamos pedir dinheiro para outro irmão. Eu cresci vendo isso. Presenciando isso. Vamos pedir dinheiro para o fulano lá, ele vai me salvar, ele vai fazer alguma coisa por mim, ele vai me ajudar. Talvez alguém se tornou sua escora. E talvez o senhor precisa fazer isso aqui, ó. Tirar essa escora e deixar você numa situação onde você não tem mais aonde se escorar. Agora, ou você vai aprender a depender de Deus, confiar em Deus, se jogar em Deus. Porque, gente, peraí, vamos lá. Eu estava falando de Jacó, deixa eu voltar no Jacó. Jacó, ele fez um voto com Deus. O voto salvou ele por diversas vezes? Sim, graças a Deus. Mas quando o Senhor mandou ele voltar para Betel, aonde foi que ele acabou parando? Não foi em Siquém? Foi ou não foi? Eu estou resumindo porque é longo os textos aqui para você entender. E quando ele para nesse lugar, você lembra que a filha dele foi violentada, os irmãos, os filhos dele lá, o Levi e o Simeão, inventa lá de querer fazer um acordo lá com o rapaz que queria ficar com a irmã deles. E aí, por fim, eles acabam matando e, nossa, aquilo ali atraiu um ódio, uma revolta, uma coisa, um problema que podia ter matado a família do Jacó todinha. Mas você sabe por que aqueles problemas estavam surgindo, borbulhando, estourando na vida, na casa do Jacó? Diga comigo, porque naquela casa
Havia uma fé errada e hábitos errados. De novo, uma fé no lugar errado. Diga, e hábitos que não agradavam a Deus. Eles acabaram sendo influenciados em adquirir brincos, em ter ídolos, em ter uma conduta, em ter uma atitude, em ter um hábito que não fazia parte da cultura deles e do que agradava a Deus. Que é a mesma coisa a pessoa falar que ela está aqui, ainda está lá curtindo a musiquinha do mundo, ela está lá ainda falando um palavrão, uma mentirinha branca, ela está lá ainda naquela rodinha, ela está lá ainda, né, o seu egozinho, aquela coisa assim, sabe, querendo se mostrar, se aparecer, porque fez faculdade, porque fez isso, porque fez aquilo, porque conhece, porque sabe, não sei o quê. Ei, você é um cristão. Toda a honra e toda a glória você dedica a quem? Tudo que você está fazendo com o propósito de agradar a quem? Se o Senhor se agradar de nós, não foi essa a expressão de Caleb? Se o Senhor se agradar de mim, Ele vai me ajudar a fechar essa venda. Se o Senhor se agradar de mim, Ele vai abrir uma porta. Se o Senhor se agradar de mim, o dinheiro que eu estou precisando que entre, Ele vai entrar. Se o Senhor se agradar de mim, aquilo que eu preciso que dê certo, que venha fluir, vai fluir. Se o Senhor se agradar de mim, então, dia e noite eu estou trabalhando com uma mentalidade, com uma cabeça, não de vale, mas com uma cabeça que agora quer pensar como Deus, porque os pensamentos dele são mais altos. Eu não vou descer esse nível, eu não vou copiar ímpio, eu não vou seguir a ideia do ímpio. Ainda que o ímpio tenha uma boa técnica, tenha uma boa habilidade, tenha talvez uma destreza para isso, para aquilo que pode agregar, mas antes de mais nada, eu não vou atribuir a isso, eu vou atribuir a Deus. Eu preciso dele. Ele pode me dar ideias, porque você tem que continuar declarando que a sua mente vai ser um celeiro de ideias. Ele pode te dar uma nova habilidade, ele pode te dar uma nova capacidade, ele pode te dar uma visão. Gente, eu me lembro quantas vezes eu já vi pessoas nessa reunião aqui, com a bispa, com o bispo Fernando também. Eu já vi de pessoas chegar e falar, você acredita? Deus me deu o nome da minha empresa lá no culto, Deus me deu uma estratégia lá no culto, Deus me deu uma direção lá no culto, Deus me deu uma visão lá no culto, eu cheguei a anotar aquilo que Deus falou comigo, Deus colocou no meu coração para fazer uma coisa que destravou a minha vida, que fez a minha vida fluir. Mas não é esse o propósito? Não foi isso que Davi diz em Salmo 27:4? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar aonde todos os dias? E buscar o que no seu templo, na sua casa? As suas orientações. Eu vou lá na casa do Senhor, porque Ele tem orientações para me passar, Ele tem comandos para me passar, Ele tem de novas direções, então eu vou lá para receber o que Ele tem para me dar. E é engraçado, ou melhor, é muito forte, que aqueles que chegam e acreditam, depois eles mandam para a gente os testemunhos. Você acredita? Eu fui lá, Deus falou comigo, Deus me deu a estratégia, Deus me deu a visão, Deus abriu meus olhos, Deus me abençoou. Aquilo fluiu, aquilo saiu do papel, agora aquilo está dando certo. Outros entenderam que o que eles só precisavam era voltar a congregar, voltar a cultuar, voltar a estar no templo, ouvindo, e aquilo foi fortalecendo, e aquilo foi crescendo, e aquela chama foi aumentando. Amém? Só que para terminar, a Bíblia diz que Jacó, o nome dele, qual era o significado? E chegou o dia que Deus queria arrancar aquela marca da vida dele.
Porque o título dessa reunião é Válida Decisão. Mas eu também poderia colocar esse culto, o nome dele. Diga comigo, qual é o seu verdadeiro nome? Qual é o seu verdadeiro nome? Quando ele foi falar com o pai para pegar a bênção do irmão, ele teve que usar qual nome? Do Esaú, não foi? Para conseguir, foi ou não foi? Botou a pele lá, o assunto lá, a roupa do irmão, a pele lá que parecia. O irmão dele era peludo, né? Um negócio difícil, né? De conseguir substituir alguém peludo, né? O rapaz tinha uma pele lisa, o outro era peludo. Como é que... Você vê que a pessoa pode ter a dificuldade que for. Naquela época não tinha tantos recursos, mas que se deu um jeito para enganar, se deu. Sabe quando a pessoa não tem muito o que fazer aqui, mas eu vou dar um jeito aqui. Eu vou conseguir o que eu quero, nem que seja a base daquilo que não se sustenta, que é a mentira. Porque a mentira não se sustenta. O anjo vem na luta que ele teve com o anjo, no Val de Jaboque, e pergunta o que para ele? Qual? Por que o anjo tinha que perguntar para ele qual era o nome? Porque o anjo agora estava vendo alguém lutando com ele. Diga comigo, Jacó estava lutando. Ele sabia que ele precisava mudar o caráter, ele sabia que ele precisava mudar o comportamento dele, ele sabia. Ele sabia que ele precisava se tornar verdadeiramente de dentro para fora um novo homem, ele sabia. Ele sabia, tanto é que ele estava com coisa errada dentro da casa dele. Mas ali, naquela situação, quando ele diz, meu nome é Jacó, aquela resposta mostrou, diga comigo, a partir de hoje, eu só luto com a verdade. Com o que ele passou a lutar? Então, qual foi a resposta que ele deu? Ele mentiu de novo ou ele falou a verdade? Então, a decisão que Jacó tomou, que daqui para frente eu vou lutar com a verdade ou eu vou lutar com o engano? Porque até então o nome dele era o quê? Enganador. Ah lá, o enganador. Esse aí é o enganador. Esse aí é o fraco. Esse daí para por qualquer motivo. Esse aí solta as bênçãos dele assim, fácil. Esse aí não precisa de muito, não precisa de uma pressão maior para ele parar. Esse aí é o covarde, esse aí é o fraco, esse aí é o endividado. Esse aí é o... Esse aí não sabe o que é da vida. Esse é o perdido. Ah, não, esse é o orgulhoso, o arrogante. Você sabe, muitos anos... Bizia que está aqui, que nasce. Eu carregava um título de religioso, orgulhoso. Tem outros. Mas esse era mais latente. E aí, sendo um religioso, você já sabe como é que é um religioso. Sendo orgulhoso, não está aberto. Custou para vencer isso? Custou para arrancar isso da vida? Custou. Não foi brincadeira, não. Às vezes eu percebo que o diabo, às vezes, vem com uma setinha aqui, vem com uma coisinha ali, vem com uma situaçãozinha aqui. Não aceito. Só uma pessoa que já teve perdas na vida que sabe o quanto custou e o quanto que ela está decidida a não errar mais, não quero. Não quero. E aí você vai mantendo a decisão. Mantendo em Cristo a decisão. Porque tem gente que acha bonito ser chamado de orgulhoso, né?
Tem gente que acha bonito, né? Deles, o fulano lá é o estúpido, é o cavalão, é o grosseiro. Aquele lá é o desequilibrado. Não tem controle sobre o que fala, sobre o que pensa. Aquele lá é o ofendidinho. Você tem que ter dedos para falar com ele. Você tem que ter tomar cuidado, porque às vezes você fala alguma coisa, ele já se ofende, ele já se fecha. Fala aqui para mim, qual é o seu nome? Qual o nome que a tua família dá para você? Qual que é o apelidinho que eles colocam em você lá no seu trabalho? Os parentes, as pessoas mais íntimas, as que têm uma certa liberdade. Qual o nome? Fala a verdade, qual o nome? Você tem aceitado isso? Você tem se conformado com isso? Você tem mantido essa decisão que te leva a tolerar, a aceitar? E aí você vai falar assim, não, bispo, eu não penso que a questão do nome tenha tanta força, tenha tanta importância. Diga comigo, o nome tem poder. O nome de Jesus tem poder? E o nome que uma pessoa carrega tem poder? Tem força? Influencia? Afeta a vida dela? Sim ou não? Então responde para você qual é o nome. Qual é o seu nome? Qual que é o seu verdadeiro nome? Claro que você deveria dizer campeão com Deus, mais do que vencedor, o equilibrado, o disciplinado, o determinado, o consistente, aquele que até errou. Você errou muito, hein? Eu errei mesmo, mas agora não sou mais essa pessoa. Meu nome mudou. Apontavam o dedo para mim, falavam para mim que eu era isso, assado. Não sou mais. Não me importo também com o que vão falar, com o que vão dizer, não estou preocupado com isso. Importa quem eu me tornei dentro. É igual Jefité. Você é o filho de uma prostituta, rapaz. Olha a tua condição, de onde você veio. Olha a tua situação. Quem é você? Você não tem autoridade para falar. A tua mãe ainda continua ganhando dinheiro de forma ilícito. E você está aí querendo ter parte na herança. Quantos? Que às vezes, dependendo de um comentáriozinho que alguém fizer sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre qualquer coisa, ele já desmonta, aquilo já ofende, já desequilibra, ele já quer sair na mão, quer bater, quer não sei o quê. Não, 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 não. Qual é o seu nome? Qual é o seu verdadeiro nome? O ressentido? Meu nome é Jacó. Diga comigo, ele só mudou quando ele reconheceu quem ele era. Diga, e ele respondeu o que ele respondeu, porque ele admitiu. Diga comigo que ele era um enganador. Diga, ele conheceu aquele cara que enganou o pai e o irmão para ser abençoado. Então, quando o anjo falou dele, ele reconheceu que o anjo estava falando dele mesmo? Era aquela pessoa mesma? Ele ficou batendo boquinha com o anjo. O que você está falando aí, anjo? Eu não sou esse cara, não. Eu não sei. O que você está querendo saber? Não, eu quero saber qual que é o teu nome. Ele deu oportunidade para Jacó falar. Ele deu oportunidade para Jacó admitir, para Jacó confessar, para ele falar a verdade, para ele mostrar que a partir de agora ele não luta mais com a força do seu braço, agora ele luta com a verdade. Então lá na negociação você vai falar o quê? Você vai falar o quê para o cliente? Você vai falar o quê para a sua família? Você vai falar o quê para as pessoas? Como é que você vai lutar na vida agora? Meu querido, se não há verdade, não tem nada que se sustente. Se não houver verdade no nosso íntimo. Aí eu pergunto para você. Você tem conseguido manter a sua decisão? Ou está faltando verdade dentro de você?
Porque diga comigo, só a verdade se sustenta. Diga, e a verdade de Cristo. Diga, da palavra. A minha e a sua não. Não bota a tua e nem... É que a minha verdade, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha opinião. A verdade de Cristo, da palavra. Não é a nossa, é a do Senhor. Nós usamos a dele. Ele foi liberto. Ali foi estabelecido, você é Israel a partir de agora. Você é um campeão com Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Amém? Então, multidões, aonde? Tem várias pessoas aqui nessa noite, não tem? Tem ou não tem? Agora a pergunta, quem que vai se levantar dessa cadeira e vai tomar a decisão certa do que tem que fazer? Do que precisa fazer? Porque você pode levantar sem tomar decisões. Mas você pode se levantar e decidir, não vou viver mais isso. Não vou ficar dando mais desculpa. Isso aqui é uma outra coisa que eu aprendi na minha vida. Diga comigo, não dê desculpas. Diga comigo, ainda que em algum momento você seja tentado a dar desculpas, diga, elas não vão te ajudar. Diga, elas não vão mudar a sua situação. Não, elas não vão. Que é o que eu ainda anotei aqui, da palavra de Jeremias 2,13. Fazer do seu jeito, pensar do seu jeito é a maior ruína da nossa vida. Faz do teu jeito, resolve do teu jeito. Coloca a sua mão para tentar resolver uma coisa e não coloca a mão de Deus naquilo. Não pede o favor, a graça, a bênção, a ajuda dele para você ver se aquilo não vai dar errado. Amém? Então fique em pé, por favor. Por gentileza. Coloca a mão no seu coração por um momento. Você vem cavando que tipo de cisterna? Você vem trabalhando numa empresa. Você vem trabalhando num determinado emprego. Você vem trabalhando num determinado ramo. Talvez você presta serviço. Talvez você tenha a sua empresa. É possível encontrar água lá? Ou seja, é possível encontrar bênção lá? Ou tudo só tem, na verdade, sido uma perda de tempo, perda de vida, perda de energia, perda de paz. Você mesmo não está satisfeito, você mesmo não está feliz. Você mesmo olha e fala, meu Deus, esse negócio não está prosperando. Não está mudando a minha vida, não está saindo do lugar. É uma cisterna rota, é uma cisterna rachada. Eu trabalho, eu luto, eu me esforço. Gente, quantas vezes eu já vi pessoas trabalhar em 2, 3 empregos. Se dividir, se desdobrar. O que ela precisava para a vida dela? De 2, 3 empregos? Ou ela precisava da bênção de Deus? O que uma pessoa ela precisa para a vida dela? De mais dinheiro ou mais da bênção de Deus? O que ela precisa? Se matar de trabalhar? Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, gente. Não, nós estamos num lugar, fazemos parte de um ministério que nós trabalhamos e trabalhamos muito. A questão não é essa. Mas a cada dia que passa, o Senhor tem nos ensinado a chegar mais perto, a aprendermos a orar. Você sabia que a gente precisa continuar aprendendo a orar? Você sabia ou não? A gente precisa continuar aprendendo a orar. Porque muitos de nós achamos que já sabemos orar e nós precisamos continuar aprendendo. Saber como fazer os pedidos certos.
Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de inteligência, nós precisamos de visão. Não é porque você talvez fala, tá tudo bem comigo, bispo, eu estou aqui no culto porque eu vim para participar da oração dos Eliaquins, ou eu vim para, porque eu estou sempre vindo na reunião com o bispo Fernando, que infelizmente ele não pôde estar aqui hoje. É isso. Sim, nós vamos orar. Mas eu quero convidar você a tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida. Que vai tirar, talvez você desse vale. Talvez você está no vale, você se sente no vale. Às vezes não é nem falta de dinheiro, às vezes não é nem falta de... Às vezes você não está bem com você. Você internamente, o que acontece dentro de você não está bem com você. Você se sente uma pessoa insegura, covarde. Você se sente uma pessoa pequena. Ixi, se tem uma coisa que Satanás lutou para colocar isso, para marcar, para manter isso na minha vida, é esses pensamentos de inferioridade, de incapacidade. O fulano é melhor, o fulano dá mais conta do que eu não tenho. Não, eu só estou aqui, não aceito isso. Deus também quer me abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer tirar você desse vale. Mas você precisa querer, você precisa tomar uma decisão. Porque multidões, a Bíblia está dizendo, toma uma decisão. Você já está no vale, rapaz. Tira a tua vida desse vale, tira a tua vida desse buraco, tira a tua vida nessa situação. Quem vai tirar é a sua decisão na palavra. Repito, foi o voto que Jacó fez com Deus. Aquele voto, hein? E ontem, a hora que a bispa falou dos votos dela, mas aquele me mexeu comigo. Cadê, Senhor? Onde está faltando? O que o Senhor quer de mim? O que mais o Senhor quer? Outra coisa que eu aprendi. Diga comigo, Senhor, se eu estou travando a minha vida, eu digo meu financeiro, abre meus olhos, coloca a luz nas minhas trevas, me mostra. Diga, eu quero dar o que eu tenho que dar. Diga, se é a parte mais difícil, diga, eu quero fazer. Diga, eu vou dar. Diga, eu vou entregar. Eu lembro que no ano passado eu tinha uma conversa com o bispo Fernando. E ele falou assim, você está com ídolos no coração. E aquilo foi duro para mim. Foi ainda em cima daquela palavra de 1 Samuel 7, que o povo estava desejoso buscar a Deus, mas ainda tinha um ídolozinho lá. Tinha um ídolo no coração. E ainda ele conversou comigo, falou várias coisas e tal. Mas resumindo, para não entrar muito tempo aqui, porque eu já estou passando do horário, falou, tem um ídolo no seu coração. Eu falei, eu vou arrancar esse ídolo. Passou um determinado tempo, ele chegou e fez uma pergunta para mim. Falou, o que foi que aconteceu? Eu percebi que aconteceu alguma coisa. Isso sem estar convivendo e tal. Ele virou e falou, tem alguma coisa? Eu falei, eu tirei o ídolo do coração. Quando você tira o ídolo, às vezes você acha que não tem mais. Diga comigo, mas o que trava são os ídolos. Às vezes você fala, não tem. Tem. Não tem. Tem. Não, mas não tem mais, não, já fui liberto. Tem. Pode ir mais a fundo que tem. Vai, cavuca. Você vai, pode puxar. Tem. E tinha. E eu agradeci a Deus por me ajudar e usar a vida dele para me despertar. Porque tinha.
Às vezes você está aí falando, não tem. Tem. Porque se não tivesse, você acha que você ia cavar uma cisterna? Todo mundo aqui tem um poço cavado, que representa a empresa, o trabalho, a vida, um casamento. Talvez até você tenha um patrimônio. Tem muita coisa, talvez você tenha muito conhecimento, talvez você estudou bastante, se preparou bastante. Mas talvez não está retendo água, não está trazendo resultado. Você viu o negócio secar, minguar. Está lá. O projeto está no papel, mas não está fluindo. O negócio não está andando. O que a gente vai fazer hoje? Diga, tomar uma decisão. Mas é a decisão que vai tirar a nossa vida do lugar, da condição, da situação. E na vida de muitos do vale. Então você quer tomar essa decisão hoje, para isso ser mudado na sua vida. Antes de eu fazer a oração pelos Eliaquins, vem aqui na frente. Você que entende, né? Eu preciso tomar essa decisão. E vou fazer na frente do altar. Vou fazer diante de Deus. O altar é o lugar mais próximo de Deus. Então eu vou fazer no altar. Porque eu não quero. Eu não quero ser chamado de Jacó. Eu não quero ser chamado de enganador. Aquele que vive enganando, iludindo. Não, eu não quero. Eu não quero esse nome mais. Eu não quero fazer as coisas mais do meu jeito. Eu ainda faço. Eu não quero mais pensar do meu jeito. Eu ainda penso. Ainda eu quero colocar as coisas da minha maneira. Tem que ser do meu jeito. Não, eu acho que do meu jeito também funciona. Não, do meu jeito também eu acho que é melhor. Não, você vai tomar uma decisão. Fica à vontade. Se você quiser dobrar o joelho, ficar em pé, não tem uma regra. Fica à vontade. Como você achar melhor. Eu só quero que você, chegando aqui, coloque a mão no teu coração ou feche os olhos e fala para Deus o que hoje você está decidido, decidida, que você não vai mais deixar acontecer, não vai se repetir mais, não vai se estender. Talvez você fala que já teve o controle, não, você não está tendo. Talvez você fala demais, talvez você fala bobagem, talvez você fala asneira, talvez você fala besteira, talvez você reclama. Você já prometeu isso diversas vezes, mas você não parou com isso. Você não parou. Talvez tem ídolos aí no seu coração. Talvez tem coisas ainda aí que você não arrancou, não tirou de dentro de você. Então vamos lá. Vamos lá. O que você vai entregar? Isso, fecha seus olhos. O que você vai entregar? O que você tem que entregar? Talvez algo que você tem que parar de fazer. Algo que você precisa parar. Eu preciso parar de fazer isso aqui. Preciso arrancar, tirar isso aqui da minha vida. Talvez você ainda fica tentando mudar os outros, tentar mudar a tua família, tentar mudar isso, mudar aquele. Para de tentar mudar as pessoas. Talvez você precisa sair de um relacionamento ilícito. Talvez você precisa tomar a decisão de cortar, tirar a mentira da tua vida, o engano. Talvez você tenha coisas escondidas. Talvez você tenha coisas ocultas que você precisa procurar uma liderança para confessar, para falar a verdade. Qual é a entrega? Qual é a entrega? Quantos têm poços cavados, mas foram perdidos? Talvez você perdeu um emprego. Talvez você perdeu uma empresa. Talvez tem gente aqui que tem um histórico de perdas. Perdeu empresa. Perdeu boas oportunidades, oportunidades excelentes. Perdeu o emprego, perdeu um salário maravilhoso. Talvez perdeu conexões. E aí, o que você vai fazer?
Você vai aceitar? A Bíblia não promete que restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto? A Bíblia não garante que Ele pode restaurar, que Ele pode restituir, que você pode reconstruir a sua vida. Não está escrito isso na palavra? Vamos. Se você entendeu por que você veio aqui na frente, você sabe o que você tem que fazer. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Eu não quero mais ser essa pessoa. Esse não vai ser mais o meu nome. O fraco, o covarde, o passivo, o inerte, o procrastinador, o desequilibrado, o seco, o chato, o complicado, o orgulhoso, aquele que trata mal as pessoas, aquele que é o chamado de impaciente, aquele que vive tendo problema com todo mundo. Chega! Fala para Deus: eu não aceito mais. Eu vou sair desse vale. Eu vou sair. Você sabe, eu não sei qual é o nome do vale. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas você vai tomar uma decisão. Em nome do Senhor Jesus. Ó Santo de Israel, eu faço essa oração com eles, meu Pai. Porque eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo um vale. E o que eu tenho que fazer para sair desse vale? Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me quebrantar. Para eu parar de ser humilhado, eu preciso me humilhar. Para eu parar de passar vergonha na vida, eu preciso me humilhar. Para eu parar de viver perdas, eu preciso me humilhar. Para eu sair da mão do ímpio, para eu sair da mão desse problema, dessa situação, eu tenho que me humilhar. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da mudança. Talvez para você sair dessa situação, você precisa confessar que você está devendo para pessoas e que você vai sanar com elas. Talvez tem gente de muitos anos que você está em dívida com ela, que você precisa ir lá e reparar com ela. Talvez você precisa liberar ela, talvez você precisa pedir perdão para ela. Ei, rebelião trava a vida. Você sabia que se você está tratando mal o seu patrão, você sabia que se você está tratando mal as pessoas, você sabia que se você está desrespeitando pessoas, isso é um pecado de rebelião. Quando você tem que cumprir com uma direção e você não cumpre, é rebelião. Quando você não acata, não se submete, quando você não se rende, quando você não faz, bispo, ele está me pedindo para fazer uma coisa que eu não quero, é pecado o que ele está pedindo? Talvez não é. É que às vezes o patrão mesmo, ele não tem juízo. Talvez ele é um patrão estúpido, mas ele está te pedindo para fazer algo. Ele é o teu patrão, ele está pagando teu salário. Faz e acabou. Para de questionar, para de murmurar, para de dar justificativa. Eu não tenho coragem, eu não tenho força. Isso é uma justificativa. Isso é uma desculpa que você está dando para não fazer o que é preciso, para não fazer o que é necessário. Eu só paro de ser humilhado quando eu me humilho. Eu só paro de ser humilhado. Talvez você veio de uma família que passou por muita humilhação. Talvez você veio de uma família onde você passou muita necessidade. Mas isso não é mais uma justificativa, uma desculpa para você aceitar permanecer no vale. É porque eu ainda sou o melhorzinho da família. Não. Deus quer tirar você desse vale. Deus quer tirar você dessa condição. Deus quer tirar você dessa situação. Para de atrair. Tentar atrair a atenção das pessoas da pior forma.
É uma luta, estou lutando, estou dando o meu melhor, estou tentando, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Para, isso é um espírito de vitimismo, de amargura, de alguém que de alguma maneira precisa justificar por que não está conseguindo. Se livra disso, isso está te trazendo muita vergonha, muita humilhação. Diga comigo, a partir de hoje, eu não vou mais me escorar, me agarrar a nenhuma pessoa, a nenhuma condição. Diga, eu não vou me escorar em pai, mãe, família. Diga comigo, a partir de hoje, eu vou me jogar em Deus. Diga, igual a águia faz com o seu filhote. O que ela faz com o seu filhote? O que ela faz com ele para ele aprender a voar? É saudável, é importante, é necessário. Ele precisa aprender a voar. E quando ele aprende a voar, o que é que gera, o que é que nasce, o que é que surge? Uma águia que não vai ter medo de enfrentar tempestade. Ela vai aprender, vai ter a primeira tempestade dela. Vamos lá, minha querida, você vai enfrentar a tua primeira tempestade na vida, mas ela é o quê? E a águia recua, a águia retrocede, a águia para. E quando é que tudo começou? Quando a mamãe fez o que com ele, fez o que com ela? Empurrou, agora vai, você vai enfrentar. Vou dar um conselho aqui, para de ficar pedindo opinião para seu pai e para sua mãe. Começa a pedir mais opinião, direção para Deus. Para de ficar dependendo de um, dependendo de outro. Consulta primeiro Deus, pergunta primeiro para Deus, pede direção primeiro para Deus. Isso é uma coisa que eu tive que aprender lá atrás. Para. Família, é importante a conexão, mas tem limite. E todos nós, os líderes, aprendemos isso. É importante. Talvez você ama, você gosta muito, mas talvez tenha algumas opiniões que te divide, que te balança. E você precisa começar a aprender a depender de Deus. Consultar a Deus, se jogar em Deus. Todos os Eliaquins que começaram a participar daquela reunião com o Bispo Fernando, segunda-feira às 8 da manhã, e começaram a falar com ele, consultar a ele, pedir direção para ele, pergunta para eles o resultado dessas pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa imparcial, é um homem de Deus que vai te empurrar para quem? Para Deus. E agora, aqueles que são Eliaquins, que talvez estão aí no banco e querem receber a bênção e a unção, a oração, e quer vir ao altar, venha. E os demais, eu gostaria de te convidar a fazer uma coisa, com os olhos fechados. Não precisa sinalizar para mim. Eu acredito que você é um Eliaquim. Todos que estão aqui, que estão vindo ao altar, estão vindo porque são Eliaquins. E outros que talvez vieram à frente do altar, talvez ainda não são Eliaquins. Diga comigo, Deus quer me prosperar. Mas eu preciso entender que a prosperidade, ela tem um propósito. Diga, Deus quer me abençoar. Diga, para abençoar a minha vida, para eu desfrutar, mas eu também vou usar a bênção para abençoar, para favorecer, para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Diga, para a salvação de almas. Diga, para alcançarmos a materialização de projetos que têm o intuito único: salvação de almas, libertação de almas, transformação de almas. Diga, e eu quero fazer parte, e eu não aceito ficar de fora. Diga, e eu vou começar
Diga, nem que seja. Diga, de uma medida menor, mas eu vou começar. Então coloca a mão no coração. Os que já são. Tá certo isso? É isso que Deus quer de você? Você pode pegar o exemplo da bispa de ontem e fazer um outro voto com Deus. Porque você sabe que o reino de Deus tem necessidades. A nossa taquaria ainda não foi paga. Nós estamos orando para Deus enviar os mantenedores da igreja de Kissimmee e tantos outros projetos que nós temos. Mas você que ainda não é, eu, Bispo Diego, Pastor Tadeu e os obreiros que estão aqui, nós vamos tocar em vocês, abençoar vocês. Nós vamos abençoar vocês. Mas para isso funcionar, para isso dar certo, você vai dar um passo de fé. Você acredita? Você acredita que os votos que a bispa foi fazendo com Deus, ali funcionou na vida dela? E trouxe ela para chegar até aqui? Foram esses votos que foi ajudando ela a ser abençoada e chegar até aqui? E poder, através da vida dela, abençoar nossas vidas? E com a nossa vida abençoada, agora vamos abençoar outras vidas? E vamos poder abençoar o reino de Deus? E vamos numa corrente e vamos crescer cada vez mais? Sim ou não? Então, com a mão no coração, qual o propósito? O que você vai começar a fazer? O que você vai começar a fazer? Qual é a decisão que você está tomando aí agora? Você vai assumir. Talvez você já assumiu algo, mas talvez Deus coloque algo no seu coração. Talvez você não tenha nada, não tem nenhuma área que você começou a fazer algo, contribuir. Talvez você venha receber oração na frente e talvez não deu esse passo ainda. Você não vai voltar para o seu lugar sem tomar essa decisão. Deus quer te abençoar. Deus abençoou Jacó. E você sabe qual foi uma das maiores bênçãos que Deus deu para Jacó? Foi quando Deus usou o anjo para falar assim para ele. Diga comigo, olhe e veja. Uau, olhe e veja o que vai acontecer na tua vida, Jacó. Olhe e veja, 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 olhe e veja. O que você enxergar vai acontecer. Você enxerga a bênção? Dá esse passo, vai ser uma bênção para a sua vida? Na vida da bispa foi, e o exemplo dela me ajudou os bispos e tantos outros testemunhos que nós já tivemos aqui na igreja. Meu Deus, quantas vezes nós já fomos abençoados. Nós vimos o favor de Deus. Em nome de Jesus. Isso. Sua presença é a minha. Vou dar um minutinho para você tomar essa decisão. Me chama para te dar um minutinho. fora, quebra as correntes. Meu Deixa o Espírito te direcionar. Que abrirá. Não é nada na nossa cabeça, deixa o Espírito te direcionar. Derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é minha. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. O Senhor é a nossa arma. Sua presença. O Senhor é a nossa arma, meu Pai. A tua presença é a nossa arma. A tua bênção é a nossa arma. Transformem as suas enxadas em espada. Essa maldição vai se converter em bênção em nome de Jesus. Todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Pode não fazer sentido, pode parecer que não está saindo do lugar, pode parecer que não está mudando, mas tudo vai contribuir para o nosso bem. Tudo vai contribuir, tudo vai contribuir, tudo vai contribuir para o nosso bem. Em nome de Jesus, obreiros, bispo, pastores,
toca no povo e declara a bênção do Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, receba essa unção, a unção que vai te levar a prosperar, a unção que vai te levar a crescer, a unção que vai te levar a avançar. Receba essa unção agora, filha, receba essa unção agora, receba essa unção. Pelo nome de Jesus, sua presença é minha arma, sua presença é minha arma. Me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é minha arma, sua presença é minha arma. És minha arma, Jesus. Continua declarando isso. A tua presença é a tua presença, é a presença do Senhor, é a presença dele. Eu declaro, é a presença dele. Receba essa unção, meus filhos, receba para prosperarem mais. Eu declaro, Senhor, o dobro na vida do teu povo. Eu declaro o dobro, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor mudou a vida de Jacó, muda a vida do teu povo agora. Muda, meu Deus, muda a vida dessas pessoas, muda a história dela, muda os resultados dela, muda, meu Deus, destrava a vida dela. É uma decisão, é uma decisão, é a decisão de falar a verdade, é a decisão de fazer o que é certo, é a decisão de honrar a Deus, é a decisão de agradar a Deus, é a decisão que te tira do vale, é a decisão que faz o teu cativeiro virar. E Jó, ele viu o cativeiro dele mudar, porque ele tomou a decisão de orar por aqueles que estavam pesando a vida dele. Vamos, declare: eu estou tomando hoje, Senhor, a minha decisão que vai mudar minha vida, que vai mudar meus resultados, que vai mudar minha história. Eu abençoo você, eu declaro em nome de Jesus que essa decisão mude a tua vida, reverta teus resultados, seu cativeiro venha a ser virado, sua história venha a ser reescrita. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro essa decisão, essa decisão, essa decisão, essa decisão que vai mudar a vida de vocês. É essa decisão, é essa decisão. Eu declaro em nome de Jesus que você está tomando nessa noite a decisão que está mudando a tua vida. Você está tomando nessa noite a decisão que está mudando a tua história. Você está tomando a decisão que está tirando a tua vida do vale, que está tirando você de uma condição que você não vai mais viver, você não vai mais permanecer, você não vai. Eu declaro que a tua vida seja mudada, que a tua história seja mudada. A decisão que você está tomando hoje, ela vai repercutir, ela vai trazer resultados que você não teve na tua vida no nome de Jesus. É essa decisão, é essa decisão, é essa decisão. Creia, creia, pode tomá-la sem medo, sem medo, sem medo. Eu declaro em nome de Jesus, é essa decisão, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, é essa decisão que mudou a vida de Jacó, foi essa decisão, meu Pai, que mudou a vida, meu Deus, de Davi, quando ele lutou com Golias. Eu declaro em nome de Jesus, é essa decisão, é essa decisão, filha, é essa decisão. Toma ela e Deus vai te honrar, toma ela e Deus vai te honrar, toma ela e você vai sair desse problema, toma ela e você vai sair desse problema mais rápido do que você imagina, mais rápido do que você imagina. Teve decisões que eu tomei, que pessoas tomaram, que tiraram ela do vale. Eu declaro em nome de Jesus,
Teve decisões que a bispa tomou, que tirou ela do vale. Fala para Deus: me tira desse vale, me tira desse vale, me tira desse vale, me tira, Senhor, me tira desse vale. Eu não aceito mais o vale, eu não vou voltar para o vale, eu não vou permanecer no vale. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair dessa condição, dessa situação. Você vai sair em nome de Jesus. Eu não sei como, Senhor, mas eu declaro: vocês vão sair dessa condição, vocês vão sair dessa condição, vocês vão sair dessa condição. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como Ele vai fazer. Às vezes parece que não está acontecendo nada, que não está mudando nada, mas eu declaro: você vai sair dessa condição, você vai sair. Eu declaro em nome de Jesus que você venha viver o dobro de resultados. Você e a sua família, em nome de Jesus, vocês venham viver o dobro de resultados, de avanço, de crescimento, de progresso, em nome de Jesus. Senhor da sabedoria, Senhor da sabedoria, Senhor da sabedoria, Senhor capacita, Senhor dirige. Eu declaro: é a decisão. Sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados. Projetos venham sair do papel, ideias venham sair do papel, projetos venham sair do papel. Que Deus te honre, que Deus te abençoe, que Deus te favoreça. Eu declaro em nome de Jesus mudanças que vocês ainda não tinham vivido, mudanças vocês vão viver a partir de agora. Toma essa decisão, toma essa decisão. Toma essa decisão, toma essa decisão. É a decisão, é a decisão, é a decisão que muda a nossa vida. É uma decisão em Cristo, é uma decisão pela fé, é uma decisão no Senhor que muda a nossa história, que muda nossos resultados. É uma decisão, é uma decisão. Vamos, acredite, é uma decisão, é uma decisão. Tudo está relacionado a nossas decisões. Creia, 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 meu filho. Creia, vamos, deixa Deus te honrar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus te levantar. É uma decisão, creia, é uma decisão em nome de Jesus. É uma decisão que muda a tua vida, é uma decisão que muda a tua história, é uma decisão que muda teus resultados. Eu declaro em nome de Jesus: é uma decisão, Senhor, é uma decisão. É uma decisão. Talvez você estava com os olhos tampados, talvez você estava com os olhos fechados, talvez você não estava encontrando uma saída. Quantas vezes nós já vimos pessoas que elas deram o primeiro salário para Deus, mas elas não tinham trabalho. Mas foi o voto que ela fez com Deus que fez ela sair daquilo. Quantas pessoas que fizeram a oferta da viúva e era tudo que elas tinham. Quantas pessoas que assumiram o compromisso de aliviar algo no reino, na obra, apoiar, contribuir, ajudar. Você viu que ontem a bispa falou que o voto que ela fez com Deus, que o primeiro lugar que ela ia para agradecer a Deus, aonde era? Na igreja. Diga comigo: a igreja tem que ser a minha casa espiritual. Diga: se é a minha casa. Diga: tem que ser. Diga: a minha prioridade. Porque quando você compra um carro, onde você vai levar esse carro primeiro? Quando você compra uma casa, quem que você quer que vai lá ungir primeiro? Quando você abre uma empresa, quando você vai fazer algo, que você tem um projeto, você tem um cartão de visita. Outro dia o rapaz, ele trouxe 10 camisetas, ele falou: bispo, unge, porque eu quero. Aqui por um ato de fé, é impossível isso aqui acontecer. Eu creio que eu vou ter 10 funcionários trabalhando para mim. 10 funcionários trabalhando para mim. Então são passos que a pessoa vai dando. Às vezes eu vejo a forma, a maneira que Deus usa o bispo para falar com as pessoas, para impulsionar, para incentivar, para levar ela a acreditar.
Diga comigo, eu preciso manter essas direções com a minha decisão. Você precisa manter. Quantos aqui já foram atendidos por ele, pelo bispo, diga por mim? Quantos? Outros tiveram oportunidade de ouvir aqui no culto, direto com a bispo, às vezes chamou aqui na frente, falou, a palavra veio e tocou o seu coração. Mantenha a decisão, mantenha a direção que lhe foi dada. Mas você não pode mais aceitar. Nós somos, através da mensagem, os líderes, nós somos sempre trabalhados e ensinados a tirar todo o teto, arrancar todo o limite, toda a barreira, todo impedimento. Aí vai falar, bem, vocês são cobrados? Somos. Vocês são cobrados a fazer o quê? Não podemos parar de crescer. Às vezes, eu não vou falar que não. Às vezes tem momento que fala, não, vamos. Não. Agora não é hora de parar, não. Dá uma diminuída, dá uma relaxada. Não. Vamos continuar. Por quê? Porque nós temos uma meta, nós temos um propósito, nós temos um objetivo. E como que nós vamos atingir? Plantando todo dia. Dando condições todo dia. Mas eu repito, talvez você se acostumou, se habituou a viver se escorando, alguém te cobrindo, alguém fazendo tudo por você, alguém ali, meio que para ficar te socorrendo, né? Ai, quando eu estou em apuro, só pedir uma oração, pronto. Uhum. Agora você vai aprender a orar, você vai aprender a lutar, você vai pegar a sua enxada e vai transformar ela numa espada. Para quê? Diga comigo, para lutar. O que você precisa começar a fazer agora? Então vai ungir essa empresa. Quem tem o hábito aqui de ungir a empresa? Quem tem o hábito de ungir lá a cartela de clientes lá? Então começa. Os que não estão fazendo. E os que estão fazendo, o que eu preciso manter? A decisão. Preciso continuar. E dando condições para o Senhor poder me abençoar. Então, para a gente encerrar, eu quero que você feche os olhos. Olhe e veja. Olhe e veja. Que o que você orou, que o que você clamou, que o que você pediu, talvez o que você votou com Deus. Isso, feche os olhos. Que você votou com Deus. O Senhor está mudando. Está tocando o coração de Deus. Toca o coração de Deus. E Deus vai tocar o coração dos homens para te favorecer. Toca o coração de Deus. Como a palavra de ontem, se o Senhor se agradar de mim, se agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra que mana leite e mel. E tudo que nós fizermos vai dar certo. E quando você começar a perceber, ver que alguma coisa não está fluindo, Senhor, eu estou travando aqui, eu estou sendo um impedimento, eu que estou impedindo, eu que estou prejudicando. Então, coloca a luz aqui, Senhor. Porque eu vou fazer o que a palavra me ensina. Eu não vou voltar para o vale. Diga, eu não vou voltar para o vale. Diga, eu não aceito o vale. Eu não vou me acostumar com o vale. Diga, o vale não é a minha casa. Não, o vale não é a nossa casa. O céu é o nosso limite. O céu é a nossa casa. Aonde é a nossa casa? O vale não é a nossa casa. Não é lugar para cristão. E você hoje, em nome de Jesus, eu acredito, quem tomou essa decisão pela fé está saindo. Você pode não estar vendo, não pode estar percebendo. Parece que não aconteceu nada, mas no mundo espiritual algo moveu, algo aconteceu aqui. Eu sei que aconteceu. Eu sei que aconteceu. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, eu abençoo a sua vida. E eu creio em nome de Jesus que você tomou a melhor decisão, que está tirando a sua vida dessa situação, desse vale,
e que está mudando os seus resultados. E que você vai manter essa decisão de ser um Eliaquim, uma coluna. Aquele que Deus olha e fala, eu posso contar com essa pessoa. Porque ela se importa com o que eu me importo. Ela ama o que eu amo. Ela quer ver bem aquilo que eu quero ver bem. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.